Uma alegria estar com vocês nesta noite, né? Resolvidos aí os problemas técnicos, né? Nós podemos, então, estar juntos e podemos, então, conversar um pouquinho. Obrigado, Elias, pelo convite, de conversarmos um pouquinho sobre a realidade do educador cristão. Mas, além dessa realidade, então, também a questão do cuidado pessoal, né? Eu espero que você, Elias, esteja bem, como os professores também, né? Que são colegas aí de vocação ministerial, vocação cristã na área da educação, e espero que também você esteja desenvolvendo aí os estudos, né? Em mestrado. O módulo acabou, mas você continua estudando, né? É um pouco isso. Espero que esteja bem, né? A família também. E um abraço aos colegas que estão ouvindo, professores, professoras. Vamos ter um tempo aí para... Eu vou colocar algumas inquietações, vamos dizer assim, e abro um tempo no final, e aí a gente usa esse tempo para levantar questões, eu posso conversar um pouquinho com vocês. Eu queria colocar como uma referência bíblica para vocês o texto de 2 Timóteo. O capítulo é o capítulo 3. Não farei a leitura, porque penso que a leitura vocês podem empreender nas versões, né, que vocês possuem, mas só gostaria de colocar essa referência bíblica em 2 Timóteo, capítulo 3, avançando até o capítulo 4, verso 5. Me parece assim um texto bem interessante, que se aplica à nossa temática desta noite, no sentido de compreender como que nós recebemos de Deus a motivação ou a vocação para o exercício do nosso ministério. Então, enquanto criaturas de Deus, vivemos a nossa realidade. Somos alcançados por Cristo e aí nos tornamos, então, filhos do Pai, de Deus. Os textos do Novo Testamento vão apontando para uma realidade de vocação cristã. Alguns colocariam como uma vocação religiosa, né? Mas a partir da reforma do século XVI, final do medievo e início da era moderna, o que alguns chamam de reforma protestante, o nome correto não é reforma protestante, é uma reforma religiosa dentro do cristianismo, no século XVI. Posteriormente, é que ela vai ter o nome de reforma protestante, por uma série de razões, né? Então, bem conhecida como reforma no protestantismo, reforma protestante. Ela começa como uma reforma dentro do cristianismo, a partir da própria Igreja Católica Apostólica Romana, inquietações que estavam acontecendo dentro da própria igreja. Lutero é uma força, é uma voz, é uma presença importante enquanto pensador dentro da igreja. E aí vem o desdobramento que, penso, vocês conhecem bem. É a partir da reforma que essa consciência de vocação ganha maior destaque. Então, até aquele momento, até parte do século XVI, vocacionados são aqueles que estão no contexto de um ministério formal, dentro do clero do cristianismo, vinculados à igreja institucional medieval. Com a reforma, esse conceito é revisitado e trabalhado, de tal forma que nós, então, passamos o cristianismo com esse pensamento e uma teologia reformada
passa a considerar, então, a vocação do cristão. Essa vocação pode acontecer no âmbito da igreja local, o pastor, no caso a pastora em algumas igrejas, o diácono, o presbítero, aqueles que exercem os vários ministérios, são vocacionados. Mas não fica limitado a isso somente. Após o século XVI, esse conceito trabalhado pela teologia da reforma alcança, então, outras áreas, de tal maneira que nós pensamos, então, que todos nós somos chamados por Deus, por isso vocacionados, para atuarmos no seu reino em várias áreas da sociedade. Quando Paulo escreve a Timóteo, nessa parte da segunda carta, capítulo 3, de 10 até o capítulo 4, verso 5, algumas coisas são bem interessantes, né? E Paulo procura, eu falo sobre isso um pouquinho mais à frente, eu volto a esse texto. Paulo procura, então, motivar Timóteo com relação àquilo que lhe cabe fazer. Então, a ideia de ensino está aqui nesse texto. Depois, então, vocês poderão voltar ao texto, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 10, avançando até o capítulo 5, até o capítulo 4, verso 5. E aí vocês vão poder entender um pouquinho essa discussão que nós vamos empreender aqui. Quando nós escolhemos participar de um encontro como esse, né? Como eu falei no início, Elias fez contato comigo, olhei na minha agenda, segundas e quartas eu estou dando aula na Fabapar, mesmo nesse período de pandemia, as aulas continuam. Terça-feira, geralmente, dedico e sexta ao consultório. Havia essa possibilidade de quinta-feira. Eu falei, olha, eu tenho a noite de quinta. Diante do convite, eu fiz a escolha de querer, desejar participar com vocês. E vocês que entram também, estão me ouvindo e acompanhando, terão oportunidade um pouco mais à frente, se quiserem, de interagir, também fazem essa escolha. Ao escolhermos, nós estamos optando também, já estou entrando nessa temática nossa aqui, do educador cristão e do cuidado que ele tem com ele mesmo, nós escolhemos entrar numa relação de troca, onde eu opto por ouvir alguém que compartilha suas experiências ou conhecimento, ou uma proposta reflexiva, mas aquilo também vai me impactar. Ontem, na aula, há uma disciplina aqui na Fabapar, e o nome da disciplina é Psicologia Aplicada à Teologia. É uma disciplina nova, os alunos estão tendo pela primeira vez essa disciplina, e durante a aula um aluno levantou uma questão dizendo assim, professor, e a questão de Jung? Jung foi um pensador, final do século XIX, ele desenvolveu bastante as suas pesquisas no século XX, e ele era amigo de Freud. Então, Carl Gustav Jung, amigo de Sigmund Freud. E o aluno levantou, professor, e os textos que tratam de Jung, como é que Jung é visto pela psicologia? E ali abriu uma possibilidade de diálogo. Eu falei para o aluno assim, olha que interessante, né? Você levanta uma questão que não é do nosso conteúdo, mas essa questão me leva a pensar outras possibilidades de reflexão, de produção textual, né? E aí a aula se desenvolveu em parte em torno dessa questão. O que eu quero dizer é que quando nós vamos para um encontro como esse, todos nós crescemos. Não apenas eu, que vou trazer algumas provocações, né, ou reflexões para vocês, não apenas vocês que vão ouvir,
nesse encontro, ao preparar o material, ao repensar o material, eu estou repensando questões da minha própria existência, da minha caminhada. O mesmo eu penso vai acontecer com vocês durante o encontro desta noite. Então, quando eu me proponho, né, a partir do convite do Elias, a compartilhar com vocês algumas ideias, né, ou propostas, na verdade, eu busco compreender a minha própria complexidade. Eu me deparo com a questão do meu cuidado pessoal. Então, não é alguém que vai apenas falar para o outro sobre o cuidado que o outro deve ter. Quando eu me coloco para trabalhar um tema como esse, eu vou repensar a realidade do meu próprio cuidado para poder falar. Isso já é um ponto importante na trajetória do educador cristão. O quanto do que ele compartilha com o outro, né, seus alunos, suas alunas, ele consegue ter consciência na sua própria vida. Então, é como se vocês fossem chamados, convidados, a dar uma disciplina como essa ao longo de um semestre. Então, quero que você, professor ou professora, trabalhe a realidade do cuidado do educador ao longo da sua existência. Como é que eu vou compartilhar com alguém alguma coisa que eu nem penso sobre a realidade da minha própria vida? Então, falar aos educadores é também eu entrar nessa complexidade da minha vida e repensar até o cuidado também que eu vou trabalhando na minha caminhada, né, na minha trajetória. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje, qual é a proposta? Né? Apresentar uma breve reflexão, chamaria aí uma provocação sobre o nosso lugar como educadores no âmbito do cristianismo, trazendo uma outra possibilidade, como é que nós trabalhamos com uma outra área que seria o cuidado pessoal. Quando nós pensamos em cuidado pessoal, quando o Elias, então, falou comigo, uma série de possibilidades, né, são cogitadas para reflexão. Eu pensei que não dá para a gente considerar cuidado pessoal sem trabalharmos, e aí um pouco da minha outra área, que é a da psicologia, sem trabalharmos a questão do psiquismo humano. Então, o educador cristão e o cuidado pessoal. No universo do cuidado pessoal tem uma área, e sobre ela eu vou falar um pouco mais esta noite, porque é também da minha área da psicologia clínica, que é a questão do emocional, do psiquismo. Ontem ainda também, em uma das aulas, li para os alunos, na abertura da aula, aquela passagem de Mateus capítulo 6, dentro do Sermão do Monte, sobre a ansiedade. E ali eu compartilhei bem objetivamente com eles, porque não era o conteúdo, a ideia de que existem alguns que leem o texto de Mateus 6 e colocam uma pressão sobre o outro, dizendo assim, olha, a Bíblia está dizendo que você não pode ter ansiedade. Se você tem ansiedade, alguma coisa está errada na sua vida. Falei para os alunos, é uma leitura superficial. O texto não está dizendo isso. Aí eu complementei com eles. Se eu poderia dar um título a essa parte, do capítulo 6, tratando da ansiedade, seria como Jesus nos ensina a trabalhar com a nossa própria ansiedade. Como ele nos orienta a ter consciência da nossa ansiedade e ver e perceber como que nós lidamos com ela ao longo da nossa caminhada.
A ansiedade está dentro de uma estrutura que chamamos do psiquismo. Por exemplo, além da ansiedade, há outras emoções. Uma delas, e vou citá-la porque parece muito presente nos dias que nós vivemos hoje, que é a tristeza. A tristeza pertence ao ser humano. Nós nos entristecemos. Dificilmente alguém, ao longo da sua trajetória, não vai sentir tristeza. A tristeza pode vir por vários motivos. A tristeza, ela nos pertence. Então, o professor se entristece porque a turma não corresponde, o professor se entristece porque ele não tem os recursos apropriados para continuar trabalhando com a turma, o professor se entristece porque, ao longo de muitos anos de docência, ele vai se aposentar, o professor se entristece porque, presente semanalmente junto à sua turma na faculdade ou no colégio, na escola, em função da pandemia, ele não pode mais ter o convívio com os colegas. São muitos os motivos da tristeza. Falei da tristeza no âmbito acadêmico, educacional, da vida do professor. Mas antes ainda, há a tristeza do ser humano. Então, a tristeza pelo que acontece ao nosso redor, vivemos um período de muita inquietação, muitas informações que vão mexendo com a nossa estrutura, nos entristecemos porque as situações vão chegando perto de todos nós. O que eu quero colocar para vocês nesta noite é que o cuidado pessoal do educador cristão passa pela percepção que ele tem dos sentimentos e das emoções que estão na sua alma. Citei apenas um. Comentei rapidamente sobre a ansiedade, mas não vou entrar nessa reflexão esta noite. Mas vou citar uma muito comum, que é a tristeza. Então, é isso. Vou negar? Não posso nem negar. Ela está aí. Eu posso, então, pensar assim, isso é momentâneo. Pode ser uma tristeza momentânea, mas pode ser que ela se renove amanhã em função de uma situação que não se resolveu, por exemplo, uma perda. A tristeza fruto de uma perda não se resolve de um dia para o outro. Não sei se resolve numa semana, um mês. Essa tristeza precisa ser, então, percebida. É um pouco do que Paulo compartilha com Timóteo nesse texto que eu já coloquei ali. Agora, o sentimento de tristeza que está na alma humana, seja educador cristão ou não, mas também está na alma do educador cristão, ou do líder cristão, do pastor cristão, do presbítero, do diácono, do evangelista, do missionário, não importa. As funções, elas não anulam as emoções que estão na nossa alma. O sentimento de tristeza convive com outro sentimento na minha alma, que é, por exemplo, o sentimento de alegria, que está também presente na minha vida. Então, a alegria, por exemplo, de poder trabalhar. Eu sou um educador cristão. Então, se eu tenho a tristeza de não estar com a turma, se eu tenho a tristeza de não ter os recursos disponíveis que eu gostaria, se eu tenho a tristeza de que em algum momento vou me aposentar ou já me aposentei, nesta mesma alma há alegria. A alegria de estar trabalhando, a alegria de ter ainda os alunos, mesmo que virtualmente, a alegria de ter a saúde para poder compartilhar com as pessoas que nos cercam, a alegria, por exemplo, do Elias, que começou a sua formação em nível de mestrado,
junto com a alegria, em algum momento vem a tristeza de desafios que são muito pesados. O que eu quero colocar é que não há uma alma que só tenha tristeza e não há uma alma que só tenha alegria. A alma humana, inclusive a alma do educador cristão, ela comporta, ela abriga pelo menos esses dois sentimentos, tristeza e alegria. Poderia colocar aqui uma lista de sentimentos ou emoções, mas eu penso que já dei uma explicação, já indiquei para vocês o que eu gostaria de lembrar. Então, pode ser que o educador cristão, em algum momento, precise cuidar de si, cuidado pessoal, percebendo a intensidade da sua tristeza. E o risco é ele pensar que os colegas sempre são pessoas alegres e que nunca estão tristes, o que não é verdade. Talvez, nesse momento, um colega esteja mais alegre do que ele, porque ele passa por um momento delicado. Mas não significa que ele é só tristeza e o colega é só alegria. Entramos, então, aqui num ponto sobre como nós, os seres humanos, nos percebemos, e entre os seres humanos, os educadores. Eu vou colocar alguns aspectos favoráveis. E, objetivamente, vou colocar alguns aspectos desfavoráveis. Os aspectos favoráveis são aqueles que eu entendo que são elementos que me ajudam no cuidado pessoal. Os aspectos desfavoráveis que eu coloco na sequência, que também estão presentes na nossa Constituição, eu penso que nós devemos ficar atentos, porque eles não são facilitadores do meu cuidado pessoal. Por exemplo, quais são os aspectos favoráveis quando nós pensamos nos nossos sentimentos ou nas nossas emoções? Nós somos seres humanos como qualquer outro ser humano em todo o mundo. Penso que isso é importante quando nós pensamos no segmento cristão como educadores. Quando eu falar dos elementos ou aspectos desfavoráveis, eu vou tocar nisso. É importante que eu entenda que, embora salvo em Cristo e participante, integrante de uma religião chamada cristianismo, por isso educador cristão, eu sou um ser humano, sujeito às mesmas inquietações, ansiedades, incertezas, medos, tristezas de qualquer outra pessoa que está no mundo. Então, por que eu vou me cuidar? Talvez fosse essa uma das questões para essa noite, né? Educador cristão, cuidado pessoal. Por que eu vou me cuidar? Porque, embora cristão, e embora educador, embora cristão e músico, embora cristão, pastor ou pastora, eu sou um ser humano. Essa percepção é importante. Segundo lugar, porque nós fomos escolhidos, por isso no início eu falei sobre vocacionados, para trabalhar com pessoas. Esse é outro ponto favorável. Isso eu tenho como objetivo sempre colocar para os meus alunos, em nível de bacharelado, aqui na FABAPAR, também em nível de mestrado. Nós fomos escolhidos como seres humanos, embora nossos sofrimentos, fraquezas, debilidades, leia, quando possível, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 10 em diante, e Paulo vai falar ali de sofrimentos. Nós fomos, então, vocacionados
a trabalhar o cuidado com o outro. Isso é muito positivo. É uma escolha, né? Fomos vocacionados e aceitamos, então, essa escolha. Terceiro lugar, nós que trabalhamos na docência cristã, ou como educadores cristãos, nós passamos por um tipo de formação. Ou é a formação na própria igreja local, me capacitando para ser um educador cristão ali, ou uma formação um pouco mais estruturada, que seria um instituto bíblico, um seminário, ainda nem reconhecido pelo MEC, ou até avançando um pouco mais para uma instituição que alcançou uma estrutura. A Fabapar, por exemplo, já fez 80 anos, ano passado, de trajetória. Ela não começou o Fabapar, começou como um instituto bíblico. Após 80 anos, ela é uma instituição com bacharelado presencial, à distância, com mestrado desde 2012. Então, ela foi construindo a sua caminhada. Já completou 80 anos. Mas não importa se eu tenho uma formação reconhecida ou a minha formação é feita na comunidade local. O que importa é que eu passei por essa formação. Em quarto lugar, os aspectos favoráveis podem decidir, né, e podem escolher nós, né, o cuidar da nossa vida, o que também inclui no universo de cuidado o olhar mais atento para as nossas questões emocionais. Aí falei da tristeza e da alegria. A alegria é muito fácil de compartilhar. Algumas pessoas têm a tendência de guardar, acomodar essa tristeza de tal maneira que outras pessoas não sabem, mas ela está presente. Não é porque ela não se manifesta que ela não existe. Então, nós podemos também decidir olhar para essa outra área e até nomear. O que eu estou sentindo? Isso é tristeza. Isso é ira ou é raiva. Isso é alegria. Isso é frustração. Isso é uma conquista. Me sinto um conquistador. Quando nós olhamos, então, para essa parte do cuidado, nós podemos entender um pouco mais essa nossa constituição. E aí, pensando, esse é o outro elemento favorável, que, embora o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa tristeza, nós somos chamados para cuidar e para trabalhar e compartilhar aí a ideia do ensino com outras pessoas. Paulo fala isso, então, para Timóteo, né? É interessante que a recomendação não é assim. Timóteo, quando você, então, tiver vencido o seu sofrimento, você estará apto a trabalhar com o sofrimento do outro. Não há essa recomendação. A recomendação bíblica é que, embora você experimente a dor ou o sofrimento, você vai se habilitando também a trabalhar com o outro. Agora, quais são os elementos, então, desfavoráveis? Primeiro, educadores, embora saibam que são seres humanos, podem se achar, entre aspas, né, imunes aos problemas emocionais. Esse é um risco de alguns líderes no âmbito do cristianismo. Eles até pensam assim, lógico que eu sei que eu sou humano, eu sou o quê? Eu sou um ser humano. Mas lá no fundo da alma, ele pensa assim, mas eu não sou qualquer humano, eu sou pastor. Eu não sou qualquer humano, eu sou um educador cristão. Estou imune, protegido, blindado dessas questões que alcançam a congregação ou o povo. Isso não me alcança. Durante
muito tempo, essa é uma concepção na liderança cristã brasileira. Mas novas gerações estão vindo. Eu vou trabalhando com essas gerações e vou dizendo assim, isso passa para o educador também, né? Vocês não são super-homens. Vocês se entristecem, se frustram, vocês se decepcionam. Como lidar com isso é o grande segredo da nossa caminhada. Seja um líder, seja um educador cristão. Muitas vezes eu vou para a sala de aula e eu vou com sentimentos que só eu sei quais são os sentimentos. Não são os sentimentos de alegria, de conquista, de realização. Não são. Eu sei que sentimentos são esses. Mas eu não posso negar isso. Porque o negar isso me colocaria numa situação muito complicada de não cuidado com a minha própria vida. Então eu deixo de dar aula e não vou dar aula. Também não é isso. Eu vou dar aula. Porque eu tenho uma função, tenho um compromisso. Vou dar aula. Porque eu não posso assumir, embora eu perceba a minha humanidade, eu crio uma ideia de que eu estou imune a tudo aquilo que acontece ao meu redor, inclusive com relação a essas emoções e sentimentos que eu já os citei. Segundo aspecto, que eu acho que é desfavorável, educadores, né, por entenderem que exercem uma vocação cristã, um chamado, e eles atenderam o chamado, podem se colocar como imunes aos problemas da alma, como a frustração e o abatimento. Não tem nada a ver. O fato de ser um vocacionado e atender à vocação não vai me blindar com relação à realidade que me cerca. Então, eu posso até negar isso, ou um segmento religioso ou cristão pode negar isso. Mas a verdade é que as emoções estão comigo. Quando eu nego, porque eu acho e penso e sei e tenho certeza que sou um vocacionado, eu posso ser um vocacionado, exercer um trabalho, mas não cuido da minha integridade, não cuido da minha alma, não cuido do meu ser. E nem peço ajuda também quando preciso. Um terceiro e último elemento desfavorável é que, pela dedicação intensa ao ensino, nós podemos deixar para depois o cuidado da própria alma. Então, professor, eu não tenho tempo de cuidar de mim, porque eu estou cuidando dos outros, né? Eu diria que bom você estar cuidando dos outros, mas que pena que você não está cuidando de você. Que bom que você prepara uma aula e você então diz como ele deve se cuidar como professor, ministro, ministra, um atuante no reino de Deus. Que bom, mas que pena que você recorrentemente vai dizendo assim, pois é, estou me gastando no ministério e não tenho tempo para cuidar de mim. A gente lamenta. Porque quando Paulo escreve a Timóteo, nesta referência que eu já apresentei para vocês, o que está nas entrelinhas, é Paulo dizendo assim para Timóteo, Timóteo, que bom que você foi chamado para cuidar dos outros, mas fique atento e cuide de você, viu? Lembre-se, os ensinamentos que você recebeu, saiba da sua origem, entenda quem você é, o lugar que você ocupa na sua geração e o papel que você tem, a função que vai desempenhar. Cuide dos outros, mas também cuide de você. Muito bem, a saúde emocional do educador. Como nós podemos entender esses elementos, né? Eu colocaria aí a partir de uma área também que me
me interessa bastante, que é a área da história. Os historiadores, né, eles trabalham sempre com o passado. Então, pode ser um passado recente, hoje pela manhã já é passado, né? Então, o seu almoço de hoje, você pode até descrevê-lo, você pode narrar, você pode contar a sua experiência do seu almoço, porque é passado. Se você não jantou ainda, não fez o seu lanche, você não pode narrar a experiência, você não sentiu ainda o sabor do alimento, você não usufruiu da companhia ali durante o lanche, você não pode narrar nada, porque isso é futuro. Então, a história vai cuidar disso, é um olhar do passado. Pode ser um passado recente, o almoço é um passado recente, ou pode ser um olhar, como nós fizemos aqui na introdução do nosso encontro, na carta de Paulo, segunda carta, a um jovem chamado Timóteo. Isso é um documento, é texto bíblico. Os cristãos consideram como Bíblia Sagrada, nós entendemos isso. Né? Orientação de Deus para o meu viver. Mas é também um texto histórico. Paulo escrevendo especificamente para um jovem, né, ministro, educador também, porque você encontra ali os registros sobre o início. Né? Como é que eu trabalho, então, essa temporalidade na minha vida como educador? Primeiro, quando eu olho para o meu passado e procuro entender o que eu aprendi. E do que eu aprendi, eu preciso mudar, ou eu preciso reforçar. Nem tudo que nós aprendemos durante toda a nossa trajetória, pegando infância, adolescência, vida de adulto jovem, eu falo de mim, né? Adulto maduro, entrando no período, né, chamado de adulto idoso, eu preciso repensar. Aí a psicologia é um instrumento importante, porque ela tem recursos para me ajudar a pensar se a tristeza que eu tenho hoje, ela vem em função de um processo educacional que eu tive lá na minha infância ou adolescência, que eu nem tenho consciência, mas tendo consciência eu posso mudar então no presente. Isso é da psicologia. Da história é compreender o passado. Da psicologia é compreender esse passado e ajudar a dar um sentido a partir de hoje, para o futuro. Olhar para entender o meu passado. Se você está aqui participando comigo, é porque você tem um passado. Já brinquei aqui, né? O almoço de hoje é o seu passado, o meu almoço é o meu passado. Né? Daqui a alguns momentos, algumas horas, né, pela graça de Deus, vamos nos deitar e dormir, e pela sua misericórdia, nós vamos acordar. Quinta-feira será passado. A palestra, esse nosso encontro será passado. Olhar para o passado é importante, mas desde que eu, como educador, olhe para aprender. Isso é cuidado pessoal com a minha vida, olhar para o passado. É importante olhar para o presente. O que o presente me ensina? O que essa vivência de pandemia mundial me ensina? O que eu experimentar, eu pessoalmente, viver esse momento me ensina? O que eu aprendo na relação com a minha esposa? O que eu aprendo na relação com os meus filhos? Tenho 2 filhos, ambos casados. O Daniel, do seu casamento, já tem um netinho. Minha filha também casada, não tem filhos. O que eu aprendo no presente sobre a realidade que me cerca? Como que eu saio de um noticiário extremamente pesado, marcado por tragédias no Brasil, e venho para dizer assim, olha, eu preciso trabalhar a esperança. Trago à memória aquilo que pode me dar esperança.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso é presente. No presente, eu tomo consciência do que está ao meu redor e assumo responsabilidades e escolhas sobre o que eu vou fazer com a minha existência. Há um terceiro momento temporal, se falamos do passado, se tem o presente, há um terceiro que é o futuro. Olhar para o futuro é nos motivar a darmos sentido à nossa realidade. O educador cristão é aquele que trabalha esse sentido junto aos seus alunos. Agora, se ele mesmo não entende o sentido da sua própria existência, ele pode até compartilhar conhecimento ou informações, mas ele não consegue compartilhar aos seus alunos aquilo que ele tem feito de cuidado pessoal para que eles, os alunos ou as alunas, também possam aplicar isso em suas próprias vidas. Então, olhar para o futuro, embora ele não exista, apenas na minha projeção, na minha idealização, os meus projetos e sonhos. Sonhos são muito importantes. Não vivemos sem sonhos. Então, aí eu sonho em terminar o mestrado, né, Elias? É isso. Isso tem que me motivar, né? No meu caso, o mestrado é passado, eu preciso voltar lá e revisitar. No caso do Elias, é um sonho, e sem eles, os sonhos, nós não nos cuidamos e nós não projetamos para o futuro aquilo que nós esperamos, então, vivenciar. Agora, como é que eu chego ao final de um projeto de um ano, por exemplo? Pense assim, o que eu quero para a minha vida enquanto educador cristão em dezembro desse ano? Não sei se eu chego em dezembro desse ano. Isso pertence a Deus, mas eu projeto. Porque em cima do projeto eu me motivo a dormir quinta e acordar na sexta-feira, em meio a tristezas e alegrias. E vou dizer, esse é o meu projeto para dezembro. Qual é o meu projeto para dezembro de 2022? Ah, professor, 2022? Pois é. Mas o projeto de dezembro de 2022, o sonho, me leva a dormir hoje e acordar amanhã e dizer, opa, faltam alguns meses para o final desse ano e alguns para o final do meu projeto em dezembro de 2022. Temporalidade com relação ao meu psiquismo. Além da temporalidade, eu quero colocar aqui caminho para o fechamento da minha fala, né, da minha provocação nesta noite. Além da temporalidade, passado, presente e futuro, existem três dimensões na estrutura humana e elas, naturalmente, estão também na dimensão do educador cristão. Primeira dimensão é a dimensão do espírito, chamada também de espiritualidade. Eu não estou falando religiosidade, estou falando espiritualidade. Espiritualidade está no cristianismo, mas também está no judaísmo, está no islamismo, para citar três religiões monoteístas. Está em outras formas. Então, o cristão dá à sua espiritualidade uma forma, a partir do conjunto de ensinamentos contidos, né, os ensinamentos e esses conjuntos nas Sagradas Escrituras. Essa dimensão também o educador precisa tomar consciência. A dimensão da sua espiritualidade. Porque ele não trabalha apenas pelo salário, pelas aulas, com aquela turma, porque são egressos, muitos, dos alunos com os quais eu convivi, já são pastores, são professores, alguns são
colegas aqui na própria Fabapar, eu fui professor deles e hoje nós estamos na sala de professores, conversamos. Não estamos mais por causa da pandemia, mas estávamos ali, tomamos café juntos. Meus ex-alunos, hoje, professores, há uma dimensão que chamaríamos espiritual. Isso é da teologia, isso é do cristianismo, mas é também da psicologia. Há um segmento da psicologia que vai trabalhar com as questões que são de eternidade ou transcendentes. Então, a psicologia em si, na sua totalidade, não nega a espiritualidade. Ela vai acolher, sim, e vai trabalhar com essa espiritualidade, com um grande cuidado, evidentemente, de não impor ao outro aquilo que crê o terapeuta ou o psicólogo. Né? Segunda dimensão, a dimensão do corpo. Entendendo que é a partir do corpo que o educador se apresenta no exercício do seu trabalho acadêmico. Eu poderia desligar aqui a câmera. Vocês não iriam me ver mais. Vocês estão vendo o meu corpo, os traços que formam o meu corpo. Do meu corpo sai a minha voz. Por isso eu posso falar com vocês, posso olhar para vocês, posso gesticular. Essa é a dimensão corporal. E a Bíblia trata também desse aspecto. O corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. É nesse corpo que há o encontro da tristeza e da alegria. É esse corpo que o Espírito habita, para que eu possa também, então, poder ter saúde física, corporal, cuidar do meu corpo e continuar, então, o meu trabalho. Dimensão espiritual, dimensão física ou corporal, e, por fim, a dimensão psíquica ou mental. O cuidado com a alma, com os sentimentos e também com os pensamentos. Então, quando o educador reconhece a sua humanidade, olha para si, identifica os seus pensamentos, adequados ou não, sentimentos, adequados ou não, e trabalha com estes elementos, ele está cuidando de uma terceira dimensão, que é a dimensão do psiquismo, da mente. Então, espiritualidade, o corpo e agora a mente humana. Eu queria, então, comentar como a partir de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 a 12, eu tenho ali 4 dicas para um cuidado pessoal. A primeira dica: identifique bons modelos em sua vida, como pessoa e como educador cristão. Aonde no texto está essa dica? 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 12 do verso 10 até o verso 12. Então, 2 Timóteo 3, versos 10, 11 e 12. Primeira dica: identifique bons modelos que você deve seguir na sua vida pessoal e também no exercício da sua vocação como educador cristão. Segunda dica: construa e fortaleça a sua estrutura emocional. Onde está isso no texto? 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 até o 15. Então, 2 Timóteo 3, versos 14 e 15. Nessa parte, Paulo lembra a Timóteo sobre as memórias que ele tem. As nossas memórias são muito relevantes. Então, a segunda dica é: construa e fortaleça a sua estrutura emocional. Há pouco citei, um texto, trago à memória aquilo que pode me dar esperança. É na minha constituição humana, no meu psiquismo,
que eu vou construir e fortalecer a minha estrutura emocional. Terceira dica. Agradeça as oportunidades da vida. 2 Timóteo, já estou agora no capítulo 4, verso número 2. Gratidão pode ser uma boa emoção a ser cultivada no exercício da vocação educacional, ações de graças, mesmo que em meio a um contexto tão delicado e difícil que nós estamos vivendo. Há pouco, no início da minha fala, eu falei, olha, dentro de todos nós há um tanto de tristeza, um tanto de alegria. Em maior ou menor grau, cada um vai olhar isso. Mesmo em meio a esse quadro tão difícil que vivemos no mundo, no Brasil, e em nossas cidades, agradeça pelas oportunidades. Eu pude participar, então, dessa palestra, me ajudou de alguma forma. Fruto da palestra, que de repente nem me ajudou muito, mas me levou a ler a Bíblia. Grato porque eu posso encerrar esse dia, grato porque eu posso ser um educador, grato porque a minha família me motiva a ser um educador. Agradeço as oportunidades de vida. Falei sobre a memória do almoço, gratidão pelo alimento. Do almoço já foi, sou grato por ele, mas quem sabe vem agora do lanche da noite. Quarta e última dica, cultive uma disciplina pessoal, relacional e vocacional. Disciplina pessoal, há um autor que eu quero indicar para vocês, o Richard Foster. Ele tem um livro muito interessante e ele fala assim, vou fazer a citação agora entre aspas, abre aspas, muitos cristãos permanecem escravos dos medos e ansiedades simplesmente porque não se beneficiam da disciplina do estudo. Fecha aspas. Foster, página 102. Se nós somos educadores cristãos, a fala do Foster, Richard Foster, o escrito dele é importante para mim. Muitos, de novo entre aspas, muitos cristãos permanecem escravos dos medos e ansiedades simplesmente porque não se beneficiam da disciplina do estudo. Fecha aspas. É isso que nós vivenciamos, então, no nosso trabalho como educadores. Só que eu preciso trazer isso para a minha realidade. Qual seria o principal texto, que eu deveria, então, pensar? É o próprio Foster que diz assim, de novo, entre aspas, a mente é capacitada a mover-se em determinada direção. E acrescenta ele, o primeiro livro a ser estudado é a Bíblia. Educadores cristãos que não exercem disciplina no estudo da Bíblia, além da leitura e da meditação, estão aquém daquilo que poderiam fazer no cuidado da integralidade da sua vida. Sou eu que estou falando, Foster está falando. À medida que eu estudo, eu trabalho a minha mente. A mente é capacitada a mover-se em determinada direção. Então, eu vou ler. Ele está falando, eu creio nisso também. O primeiro livro a ser estudado é a Bíblia. Depois vão vir livros de teologia, livros de psicologia, livros de histórias, entre muitos outros. Gostaria de terminar aqui a minha fala com uma última provocação. O que se espera de um educador cristão no cuidado de sua vida pessoal? Primeiro,
um exercício de autocompreensão de quem nós somos. Então, como é que eu cuido da minha vida? Olhando para a minha própria vida. Se eu não olho, se eu não busco essa autocompreensão, não vou cuidar. Primeiro ponto. Eu não cuido de alguma coisa que eu nem tenho consciência. Segundo lugar, um exercício de tolerância com as nossas limitações e fragilidades, como também com relação ao pensamento religioso do outro, diferente do meu. Alguns cristãos, eles são muito intolerantes com eles mesmos, inclusive educadores cristãos. Isso se reflete no processo de ensino. Eu preciso ser mais tolerante comigo mesmo, reconhecendo as minhas limitações, as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, aquilo que ainda me incomoda no meu viver, e dizendo assim, ok, isso ainda não foi resolvido, está sendo resolvido e quero caminhar amanhã resolvendo um pouco melhor essa área da minha vida. E, por fim, um exercício espiritual de acolhimento da palavra de Deus, que antes de ser dirigida aos outros, é dirigida primeiramente a cada um de nós, né? Não apenas dirigida, por isso que eu coloquei ali um exercício espiritual de acolhimento da palavra de Deus. A citação que eu fiz do livro do Foster é a celebração da disciplina, o caminho do crescimento espiritual, editora Vida Nova. O que eu tenho aqui é de 2007, né? Não sei se tem uma outra edição, mas é um livro, acho que está ainda à venda. É um livro que de vez em quando eu volto e consulto. Então, Richard Foster, Celebração da Disciplina, 2 pontos, o caminho do crescimento espiritual. O que eu tenho aqui é a segunda edição de 2007. Né? Muito bem, caros colegas, né, educadores, foi um prazer estar com vocês. Devolvo a palavra para o Douglas, ou então para o Elias, para o procedimento como eles quiserem fazer no fechamento do nosso encontro. Professor, muito obrigado. Eu acompanhei aqui atentamente e, como sempre, fui muito edificado e abençoado. Eu gostaria de ver com o senhor se o senhor tem a disponibilidade de responder algumas perguntas. Uhum. Então, eu vou passar ao Douglas, que ao longo da palestra ele foi colhendo algumas perguntas e ele então vai mediar esse momento. Ok. Douglas, por favor. Vamos lá, então. Tem algumas perguntas aqui. Deixa eu tirar o E melhorou. Vamos lá. Então, vou abrir aqui, doutor, algumas perguntas. Primeiro do professor Rinaldo. Ele pergunta o seguinte: podemos desenvolver uma autoimagem mais saudável? Ou como construir uma nova imagem pessoal? Então, Douglas, está com um pouco de eco, né? Até o pessoal colocou aí. Não deu para ouvir bem o nome do colega, né? Que fez a questão. Mas deu para ouvir a questão da autoimagem. Se o senhor quiser. Não, é só o nome dele que eu não peguei, né? Vamos pensar assim. Isso é tanto para a teologia quanto para
a psicologia, né? Até o termo de autoimagem, isso é bem cunhado pela psicologia. Mas a teologia, ela parte de que o ser humano foi criado a partir da imagem e semelhança de Deus. Esse ponto é importante, né? Porque em nossa trajetória, essa imagem ela pode ficar um pouco desfigurada. Eu diria assim, todos nós a temos de maneira desfigurada. A teologia vai ver de uma forma, a psicologia vai trabalhar isso de uma outra forma. Qual é o nosso caminho na nossa jornada, né? É exatamente isso, é trabalhar essa autoimagem. Não vou dizer assim que vou ter uma imagem nova. A ideia não é essa. Porque quando Paulo fala a Timóteo, ele fala assim, olha para trás, olha para o teu passado. Olha a importância da sua avó, olha a importância da sua mãe. Traga isso à sua memória, veja o ambiente onde você cresceu e se desenvolveu. Timóteo tinha uma imagem. É claro que ele havia crescido, havia saído desse ambiente familiar. Isso é saudável, né? As rupturas fazem parte da nossa caminhada, embora as rupturas gerem desconforto, mas elas fazem parte da nossa caminhada. Então, eu diria que, enquanto nós caminhamos, nós estamos trabalhando a nossa imagem, a nossa autoimagem. O que nós precisamos sempre pensar assim, como que eu posso, então, fortalecer essa imagem que eu tenho? Como que eu posso amadurecer essa imagem que eu tenho? Então, ao pensar assim, eu faço um trabalho, um exercício com relação à minha autoimagem. Algumas pessoas têm uma autoimagem fragilizada, vamos colocar dessa forma. Elas se olham e elas não olham para o potencial que têm. Às vezes é comum alguém dizer assim, nossa, mas você é tão criativo, você é tão inteligente, você é tão esforçado, você é tão bonito. E a pessoa olha para si e diz, mas eu não vejo nada disso em mim. Então, não é que não exista, tanto é que os outros estão vendo. O que eu preciso, então, é olhar para mim e procurar entender por que eu não consigo identificar esses elementos de capacidade, habilidade, de beleza, inteligência, responsabilidade, ética, e por aí vai. Né? Mas à medida que eu olho para mim e entendo, eu começo a fazer, então, movimentos, aquilo que eu falei no finalzinho, vou ser menos intolerante comigo mesmo, e dizer assim, talvez você não tenha inteligência maravilhosa, né, fantástica de alguns pensadores, mas você é inteligente sim. Talvez você não tenha conseguido o emprego que você sonhou na sua adolescência e infância, mas você tem um lugar importante na sociedade. Você é importante na sociedade, está fazendo diferença onde você está. Bem, quando eu olho para mim, com esse outro olhar no presente, eu começo a trabalhar, então, que chamaria de uma autoimagem. Ela não vai ser nova, ela vai ser edificada, amadurecida, fortalecida ao longo, então, da minha caminhada. Ótimo, então, doutor Edilson, muito bom. Uma outra pergunta é do Diácono Juraci Neto. Ele faz o seguinte: presenciamos que na sala de aula os pastores se abrem mais diante de seus alunos emocionalmente. Mas quando esse educador cristão é líder de igreja, como pastor ou dirigente, como ele pode se cuidar na prática psicologicamente quando sua membresia o vê como super-homem? E, além disso,
ele é chefe de família e possui uma rotina muito extensa de compromissos no ministério. Isso. Então, ele precisa começar a repensar aquilo que eu coloquei sobre o passado, o presente e o futuro. Eu preciso repensar e tomar consciência, assumir responsabilidades sobre essa dimensão de afazeres que me ocupam. Então, estou muito carregado no profissional, isso sobrecarrega a minha família. Eu tenho liberdade no ambiente que é o acadêmico, mas não tenho a mesma liberdade no ambiente religioso. Por que esses elementos? Então, são perguntas que eu vou fazendo a mim mesmo, porque é a partir dessas perguntas que eu posso, aí a cada um, na sua construção de vida, eu posso fazer as mudanças gradativas que eu gostaria de empreender. Então, alguma coisa que eu quero experimentar daqui a 20 anos, eu não sei se eu vou viver mais 20 anos, mas eu gostaria, eu preciso começar hoje, porque senão eu não me preparo para chegar bem e usufruir daqui a 20 anos. Ah, mas professor, nem sei se eu chego lá. Pois é, mas é um pouco esse imediatismo que muitas pessoas têm. Eu não sei se chego, então como é que eu faço? Né? Eu vivo a minha vida intensamente hoje. Mas pode ser que você chegue daqui a 20 anos. E aí, como é que vai fazer? Pois é, eu não equilibrei essas intenções entre o prazer do presente e a possibilidade de envelhecer no futuro. É aquela questão, né? Quer dizer, eu ponho aqui um dinheirinho na poupança ou eu vou usufruir as minhas férias na praia? Claro que a gente gostaria de usufruir as férias na praia. Então, vou para a praia. E aí gasto tudo. Tá, mas e daqui a 20 anos? Então, o ideal seria, se eu não tenho recurso para ficar 30 dias na praia, ou eu até tenho, mas não vou ficar 30 dias, vou ficar 15 dias, 10 dias. Vou vivenciar isso, porque o outro valor eu vou guardar para daqui a 20 anos. Né? Esse é um aspecto. Estou respondendo o final da questão, né? Estou sobrecarregado. Cada um tem que saber em que caminho está, qual a idade que tem, né? O que já produziu, o que ainda gostaria de realizar. Sobre o líder que se abre para os seus alunos, mas ele tem receios de se abrir para a comunidade porque ela o vê como super-homem, esse líder precisa rever a sua própria orientação na comunidade de fé. Eu sei que podemos ser de comunidades distintas, né? Minha formação foi no contexto batista. Os irmãos, né, podem ter uma formação num contexto diferenciado. Então, isso é importante também de entender. Agora, seja no batista, seja em algum outro, esse mesmo medo alcança os pastores. No meio batista também os pastores têm medo de se abrirem junto à comunidade. E sempre que eles levantam isso em aula, eu digo assim, tenham cuidado. Eu brinco com eles. Existem coisas que vocês podem falar com um líder da igreja, seu amigo e pessoa próxima. Existem coisas que vocês podem falar para o conselho da igreja, formado por 12, 15 pessoas. E existem coisas que vocês podem falar para a congregação da igreja. Falar para a congregação o que você deveria falar só para o seu amigo vai trazer problemas. Estão entendendo o que eu estou colocando? Agora, isso não significa que o pastor vai se fechar. Não. Ele é uma pessoa prudente
Existem coisas que eu preciso falar para um amigo. Então, no meio denominacional, eu escolho um amigo. Amigo, de fato, não é colega. Amigo. Eu falo com esse amigo. Amigos são poucos, né? A gente conta, não sei se dá as duas mãos cheias de amigos que você compartilha. Colegas são dezenas ou centenas. Eu não vou falar para a congregação toda o que o meu amigo precisa ouvir. Mas eu não preciso esconder da congregação que naquele dia eu estou abatido. É nesse sentido que nós precisamos trabalhar com as nossas igrejas. Então, domingo, o pastor não teve uma noite boa, ele está com uma série de dificuldades, ou materiais, ou econômicas, ou relacionais, ou profissionais, da família extensa, questões que envolvem doença, não sei. Mas ele vai para a igreja, ele precisa desempenhar a sua vocação. E alguém o vê abatido, um pouco diferente, perguntou: ô pastor, como é que o senhor está? Aí o pastor fala assim: nossa, eu estou muito bem, graças a Deus. Não está nada. Não está. Lamento dizer. Eu posso até usar uma outra palavra aqui, mas não vou usar. Mas ele não está. Ué, então por que ele não fala: olha, minha irmã, ore pelo seu pastor? O seu pastor hoje está abatido, está triste. Ore por ele. Pronto. Qual é a causa do abatimento? Congregação, às vezes, não precisa saber. A intensidade desse abatimento, talvez a igreja não tenha que saber. Mas saber que ele sente tristeza, que alguns pastores escondem. Então, muitas vezes eu já assumi o púlpito, triste, com consciência disso, por vários motivos. Não precisei esconder da igreja, a igreja percebe isso. Mas vou lá e faço o melhor que eu posso fazer. E não vou abrir para a congregação, mas eu abro, vou compartilhar com pessoas que eu confio, com quem eu posso compartilhar. Talvez assim a gente possa ajudar as comunidades, que olham para nós, nos veem como super-homens, nós não somos. Mas por que elas olham assim? Porque o pastor não tem problema. E não consegue nem dizer assim: meus irmãos, vou procurar um profissional da área da saúde mental porque eu não estou bem. Não há espaço para isso. É claro que vai ficar sobrecarregado. Mas existem coisas que eu falo para um amigo, existem coisas que eu falo para um conselho de igreja, existem coisas que eu posso abrir para toda a coletividade. Cada um precisa saber a dimensão e a relação que tem com as pessoas para abrir essas questões. Muito bom, doutor Edilson Soares. Vamos para mais uma pergunta, nossa última pergunta. O senhor falou sobre o livro de Celebrando as Disciplinas, Celebração das Disciplinas. Surgiu uma pergunta aqui da Thaís Fraga. Sim. Ela pergunta: já vi algumas pesquisas que, se praticarmos alguma rotina, como ler a Bíblia e dedicar-se ao estudo e leitura, por mais de 8 semanas, tornar-se-á um hábito. Essa fala procede e aplica-se também ao exercício de mudança de comportamento e amadurecimento quanto aos sentimentos, autoimagem, etc.? A questão que ela coloca é bem complexa, né? Que vai dos hábitos, passando pelas emoções e depois ainda para as questões comportamentais, né? Vamos pensar assim na primeira parte da questão, né? Que ela colocou. Acho que é a Thaís, né? É assim. Isso é verdade, né? Então, hábitos, eles não são adquiridos de hoje para amanhã. Eu quero desenvolver o hábito de acordar mais cedo. Até amanhã acordo cedo. Boto lá o despertador e tal. Nossa, acordei às 8.
Se a pessoa está acostumada a acordar às 10, né? Já é mais cedo. Acorda às 8, eu não quero acordar às 6, né? Colocou lá, opa, acordei às 6. No dia seguinte, tem que acordar às 6 de novo. Com frio, com chuva, com sono, acordar às 6. Depois às 6, e às 6, e às 6, e às 6. Até que isso se torne habitual, um hábito. Né? O organismo ele vai absorvendo isso, ele internaliza isso. Então, por exemplo, leitura. Eu falo isso para os meus alunos. Então, a questão que ela colocou é importante. Eu falo isso para os meus orientandos. O Elias já deve ter ouvido isso. Quem vai fazer o mestrado precisa tirar tempo de disciplina para a leitura. Queira ler ou não queira ler. Esteja disposto a ler ou não esteja disposto a ler. Vai ler. Porque eles precisam escrever um texto de aproximadamente 100 páginas. Então, qual é a orientação? Escreva, gostando ou não, querendo ou não. Tire o tempo 9 da manhã e vá para o escritório, para a sala, para a cozinha, vá para a biblioteca, não importa. Vá estudar de 9 a meio-dia. Isso é disciplina. Vai escrever. Isso é disciplina. Eu vou escrever uma página hoje, uma página amanhã, uma página depois. Isso é disciplina. Hábitos. Então, a disciplina leva a hábitos. É o que o Foster colocou. O livro dele é bem interessante. Bem completo. Quem tiver oportunidade, leia a Celebração da Disciplina. Com relação ao comportamento, não há problema nenhum, é um pouco isso que ela coloca, né? A pergunta, né? Então, mudo os meus comportamentos, levantar cedo é mudança de comportamento. Leitura é mudança de comportamento. Leio a Bíblia. Por que algumas pessoas não leem toda a Bíblia? Inclusive líderes. Porque leem de forma errada. Não são disciplinados e não fazem a leitura a partir de uma metodologia que eles podem desenvolver. Por exemplo, hoje eu leio a Bíblia, nessa leitura, Sociedade Bíblica, o Novo Testamento. Estou lendo o Antigo Testamento na versão Bíblia de Jerusalém. Então, eu tenho meu programa. Mas por que não está lendo o Novo Testamento na de Jerusalém? Porque eu já terminei o Novo Testamento na Jerusalém. Texto menor. O Antigo Testamento é mais amplo. Terminei o Novo. Como é que eu faço agora? Para não ficar só no Antigo Testamento. Continuo lendo o Antigo Testamento lá, até terminar, já que o Novo eu terminei. E estou lendo na versão Bíblia, na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Isso é um método. Né? Vou me disciplinando, eu marco, eu anoto. Né? Agora, fechando a pergunta, né? Isso tem a ver com as emoções, aí é um pouco mais complicado. As emoções não se seguem apenas pelo comportamento. O meu comportamento pode ser o resultado das minhas emoções. Mas isso não é tão simples assim. Eu mudo o hábito, altero o meu pensamento? Não. É preciso uma outra reflexão para eu entender como estão essas emoções. Então, não é porque eu me levanto agora, mudei o hábito às 6 da manhã, eu vou ficar mais alegre. Não, provavelmente eu aproveite mais o dia. Aproveitando melhor o dia, descansando mais cedo, acordando mais cedo, me alimentando melhor, tendo mais tempo para fazer uma caminhada durante o dia. Isso vai redundar no equilíbrio entre tristeza e alegria? Aí sim. Mas é o resultado de um conjunto. Não é porque eu acordo mais cedo que agora eu vou ficar alegre. Não, pode ser que a mudança de hábitos, como acordar mais cedo, porque eu vou ter que dormir mais cedo. Ler a Bíblia, porque agora eu vou ter tempo. Sair para fazer uma caminhada, porque agora eu tenho um pouco mais de tempo. Esse conjunto
aí sim, esse conjunto vai interferir no universo das minhas emoções e dos meus sentimentos. Provavelmente, o meu sentimento no final do dia seja de maior satisfação, o que não havia anteriormente. Ué, por que maior satisfação? Ah, legal, eu estou trabalhando um hábito, estou acordando mais cedo, eu comecei a ler a Bíblia, estou conseguindo ler um capítulo, dois, não importa a quantidade por dia, tenho me alimentado melhor. Opa, final do dia, eu chego então com uma realização, né, sobre a minha existência. Eu diria que tudo começou com a decisão de levantar mais cedo. Houve um desdobramento na mudança de um hábito, e isso aí sim vai ter um resultado na estrutura emocional. Ok, Douglas? Ou Elias? Perfeito, professor. Muito bom. Vou passar agora a palavra para o nosso diretor, para ele fazer o fechamento aqui. Deus abençoe, doutor Edilson. Palestra edificante. Um abraço. Grande abraço, Douglas. Muito obrigado aí, viu, pela mediação aí que você fez. Amém. Obrigado. Professor, antes de agradecer, o senhor estava falando e como nós estamos aqui numa sala com pessoas que trabalham com a área da educação, eu estava me lembrando, naturalmente que eu não vou falar nome, lógico que não, mas estava me lembrando daquela semana de aula que tivemos agora em janeiro, e são 15 dias, né, de muitos estudos, e são cerca de 4 ou 5 disciplinas distribuídas naqueles dias, e o senhor, no meio de tudo aquilo ali, o senhor passou 2 atividades, e aí uma aluna perguntou assim, professor, nós estamos tendo que fazer todas essas disciplinas de 8 da manhã às 17 horas, e ainda tem o curso de seminário de atualização à noite, o senhor quer que a gente faça esse trabalho de madrugada? Aí o senhor olhou e falou assim, eu presumo que sim, eu acho que é isso. Ou seja, é o que tem, é o horário que vocês vão ter. Então, é bem essa praticidade, essa objetividade, porque é o caminho para se alcançar aquilo que se estabeleceu como meta. Então, o senhor estava dizendo, eu estava me lembrando daquele ocorrido e eu não me esqueço disso, né? Então, é uma questão mesmo de praticidade, uma questão objetiva, e é isso. Se quer chegar lá, você tem que percorrer esse caminho, e você precisa, inclusive, se sacrificar de alguma forma. Eu, particularmente, fui profundamente abençoado, edificado, e eu quero tomar a liberdade aqui, professor, de recomendar as literaturas do senhor. Eu tenho aqui 4, se houver mais, o senhor esteja à vontade. Este, Cristãos em Confronto, Brasil, 1890 a 1960, Teologias, Psicologias e Humanidades, esta obra, Diálogos entre Teologia Cristã e Psicologia, esta é uma disciplina que eu fiz com o senhor há alguns dias, é algo extraordinário, e este livro, que é o que eu estou lendo, e que eu vou arriscar em fazer uma resenha desta obra. Ótimo. É um livro que está me encantando, eu estou encantado com esta obra, e eu quero recomendar aos nossos coordenadores, aos nossos professores e aqueles alunos que foram indicados pelos coordenadores a participarem. Quem solicitou esses livros para mim foi o Douglas. Se o Douglas puder, até amanhã, passar o link da editora CRV, para que vocês adquiram essas obras. Não sei se o professor tem à disposição com ele, ou prefere que seja pela editora, como preferir, mas fica aqui minha palavra de incentivo aos nossos irmãos para adquirirem estas obras, procurar ler
artigos do Dr. Edilson na internet, na revista eletrônica da Fabapar. Inclusive, espero ter a alegria de ter um texto do senhor na nossa revista acadêmica. Nós estaremos lançando nos próximos dias a primeira edição da nossa revista acadêmica da FAESP, e espero em breve ter aí um texto do senhor publicado na nossa revista. De maneira que fica aqui minha palavra de gratidão ao senhor, a todos que estiveram conosco até agora, e não querendo aproveitar, mas já aproveitando, eu gostaria de saber se o senhor pode orar por nós, orar pelos nossos irmãos que, nesse momento tão difícil, têm se empenhado para manter as nossas extensões funcionando, ainda que à distância. Cada um tem aí os seus dramas, as suas dificuldades, e há no meu coração o desejo de pedir que o senhor ore por nós, pedindo a Deus em nosso favor, e reitero aqui minha palavra de gratidão ao senhor. Eu sei que o senhor abriu mão de um tempo aí de estudo ou de estar com a família para nos abençoar, e eu peço a Deus que o recompense de uma forma toda especial. Foi uma alegria, viu, Elias? Antes de orar, então, agradecer, né, pela oportunidade, como eu coloquei, né? É um encontro. O que aconteceu aqui é que, porque eu trabalho em teologia, psicologia, na educação, então, eu fui convidado para provocar, né, algumas questões. Mas é um encontro, né? Então, o que nós hoje fizemos aqui foi ter um encontro, onde eu cresço, onde você cresce, onde os que puderam participar também crescem, né? E num tema que eu acho que é muito importante, né? O cuidado pessoal. Então, quero orar sim, e orando aqui eu quero colocar a minha vida, a sua vida e a vida daqueles que participaram conosco, né? Vamos orar. Pai querido, nós queremos te louvar, porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, e o será por toda a eternidade. E nós queremos te louvar porque podemos te conhecer, mesmo que de maneira ainda tão superficial. Mas obrigado pelo privilégio que nós temos em te conhecer, em te buscar, lendo a tua palavra, assimilando a tua palavra, e em meio às nossas inquietações, às nossas dúvidas, tristezas, nós queremos renovar a nossa esperança no Senhor. Nós queremos dizer que confiamos em Ti. Embora aparentemente ao nosso redor as coisas estejam tão complicadas, nós queremos, nesta noite, dizer que a nossa esperança está em Ti, que a nossa confiança está em Ti. E sabemos que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. O que não significa que não tenhamos tristezas, abatimentos, não significa que não passemos por momentos delicados. O que nós queremos entender é que o Senhor está conosco, mesmo nesses momentos, que são momentos de sofrimento. Tu conheces a nossa estrutura, nossas famílias, a nossa realidade, onde quer que estejamos. Por isso, nós suplicamos agora que o teu Santo Espírito nos visite, nos dando do teu amor, da tua alegria e da tua paz, como Paulo escreveu aos cristãos na região da Galácia. Que o teu amor possa abundar, possa nos alcançar profundamente. Que a tua alegria, Senhor, esteja presente mesmo em momentos de tanta tristeza ao nosso redor. Mas, sobretudo, que a tua paz possa nos encontrar, nos alcançar, e que possamos, além de entendê-la, experimentá-la em nosso viver, nesta noite, no restante dessa semana, enquanto nós caminharmos neste mundo, exercendo a vocação cristã. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse encontro. Continue abençoando o Elias, o Douglas,
a faculdade, Senhor, diante dos seus desafios, mas também diante das oportunidades que essa faculdade tem. Em nome de Cristo, oramos e agradecemos. Amém.